Fala pessoal, Doug por aqui e seja bem-vindo ao meu canal. Eu acabei de terminar a minha experiência na UWC Robert Bosch College e foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Eu ainda tô lidando com a saudade que eu tô sentindo do espaço, dos meus amigos e da escola em si, mas nesse vídeo eu vou responder perguntas que vocês sempre fazem pra mim sobre a minha experiência na UWC e como aluno internacional no geral. Muita gente me pergunta como você conseguiu essa bolsa, quais são os custos, como que foi sair do Brasil, como é lidar com o inglês, com as dúvidas, com o medo e tudo mais. Então esse vídeo pra você, se você tá com essas dúvidas na sua cabeça ou se você me perguntou elas alguma vez, eu vou tentar responder elas o máximo possível por aqui. Então vamos lá. E antes de começar, eu quero falar que as inscrições para o processo seletivo da UWC para o ano de 2025, ingresso em 2026, já estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem checar, mas depois de assistir esse vídeo. E se você gosta do conteúdo que eu estou fazendo, não esquece de se inscrever, deixar o like e também comentar aqui. É desse jeito que vocês me mostram que eu tenho que continuar o que eu estou fazendo aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é a UWC, sobre algumas dicas para o processo seletivo e tudo isso, eu vou deixar os vídeos linkados aqui também para você ir lá assistir. Esse vídeo, eu peguei perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram e agora eu vou responder elas aqui para vocês. A gente vai começar com uma pergunta básica que eu recebo muito quando as pessoas me perguntam sobre a experiência da UWC, que é se eu já falava inglês antes de ir. E a resposta é que sim. E eu não vou mentir, isso me ajudou muito a me integrar socialmente, a me adaptar à escola, a entender o currículo e a basicamente a gerir a minha vida nesse espaço novo. Isso me ajuda a entender o ritmo da escola, a fazer amizades e tudo mais. E eu não vou mentir, eu acho que é uma habilidade muito importante quando você está indo para uma UWC, mas isso é muito importante falar, o inglês não é um requisito para você se inscrever ou para ser selecionado no processo seletivo da UWC. Se o seu inglês está quebrado e se você acha que o seu inglês está muito básico agora, isso não deve ser uma barreira que vai te impedir de fazer as inscrições. Eu conheci gente que aprendeu inglês lá dentro. O que importa mesmo é a sua vontade de aplicar, a sua vontade de transformar o mundo para você e para os outros. O inglês você resolve lá. Como eu falei, eu conheço pessoas que chegaram lá com inglês zero. Elas não entendiam quase nada de inglês, era o básico, ou se sabiam tipo como falar hello e good morning, era muito. E elas acabaram tendo uma experiência transformadora também, porque tem um suporte, um sistema de suporte muito bonito no WC que te ajuda em todos esses processos. Então, de novo, o inglês não deve ser uma barreira para você se inscrever, mas, e falando da minha experiência, eu acho que é uma habilidade muito importante e que vai te ajudar muito se você chegar lá. Vamos falar sobre o segundo tópico, o currículo e a escola em si. A gente fala da UWC como se fosse esse ambiente em que tudo é meio que transformador e é criativo a todo momento e que vai ser muito social, mas a gente não pode esquecer que também é uma escola e existe um currículo lá. Quando você estuda no UWC, você vai estudar por 2 anos, isso já responde a pergunta qual que é o tempo que você fica no UWC, 2 anos. Você vai ficar por 2 anos fazendo o bacharelado internacional, ou o International Baccalaureate, que é o currículo que a UWC usa nas escolas. O International Baccalaureate, o bacharelado internacional, basicamente consiste de 6 matérias. Cada uma dessas matérias você vai escolher em uma área do conhecimento. Por exemplo, eu vou falar as minhas matérias também. Você tem o grupo 1, que é língua e literatura. A minha matéria que eu escolhi para essa área foi inglês A. Então seria inglês, língua e literatura. No grupo 2, que é a aquisição de línguas, eu escolhi o alemão. E eu fiz o alemão AB, que é o alemão iniciante. Mas existem outras matérias, italiano, francês, chinês, depende do WC que você tá. O terceiro grupo é o que a gente chama de indivíduos e sociedades. Para mim, eu fiz antropologia, mas também tem economia, geografia, história e muitas outras. Grupo 4, ciências naturais. Eu fiz biologia, também cai nesse parâmetro química, física, também cai Environmental Systems and Societies. Grupo 5, claro, matemática. Você não vai escapar da matemática nem no WC. Eu fiz a matemática Applications and Interpretations, que é uma matemática que eles dizem que é mais fácil. Eu concordo, por isso que eu fiz.
E o grupo 6, que é o último grupo, é o grupo das artes. Eu fiz teatro, mas tem uma curiosidade desse grupo 6. Você não precisa obrigatoriamente fazer uma arte. Você pode também repetir outra matéria de qualquer outro dos primeiros 5 grupos que eu falei aqui. Quando você escolhe essas 6 matérias, você também tem que escolher 3 matérias para fazer como Higher Level, que é o nível avançado, e 3 matérias para fazer como Standard Level, que é o nível padrão. Além disso, na UWC existem atividades extracurriculares. Como elas funcionam? As atividades extracurriculares funcionam através do sistema CAS, Criatividade, Atividade e Serviço. E esse é um sistema que faz parte do IB, então você precisa fazer essas extracurriculares para ganhar o seu diploma no final do curso. O que significa que cada aluno tem que se envolver em 3 atividades diferentes. Uma relacionada à criatividade, eu já fiz dança, eu já fiz teatro, eu já fiz crochê e muitas outras coisas. Uma atividade relacionada a esporte, eu já fiz corrida, eu já fiz voleibol, eu já fiz dança, e foi isso. E uma atividade relacionada a serviço, isso se refere a serviço voluntário. Você também vai ter uma aula chamada Theory of Knowledge, ou Teoria do Conhecimento, e você não pode perguntar muito essa matéria para as pessoas que fazem o IB, porque é um assunto meio delicado. Muita gente gosta e muita gente odeia. Eu acho que não tem um meio termo. E por último, a última parte do IB, não a última parte, mas também faz parte do IB, é a sua Extended Essay. A Extended Essay é uma monografia de 4.000 palavras que você pode fazer sobre o assunto que você quiser em qualquer uma das matérias que você estuda. Eu fiz a minha Extended Essay em inglês A e eu analisei o álbum Renaissance, da Beyoncé, em 4.000 palavras. Isso foi uma experiência muito legal. Eu acho que o legal do IB é que você realmente consegue ter uma experiência educacional diferente, porque você está escolhendo as matérias que você quer fazer e você pode escolher aquilo que você está apaixonado ou aquilo que você quer seguir carreira. Agora, rufem os tambores. Nós vamos falar de um assunto que muita gente me pergunta e eu acho que é o assunto que deixa a gente mais, eu não vou dizer abalado, mas muito preocupado sobre a experiência no WC, que é sobre custos. E eu vou ser sincero, eu acho que é uma preocupação super justa. Quando eu estava aplicando, esse era um questionamento que sempre vinha na minha cabeça. A minha família não tinha como pagar minhas passagens, por exemplo, elas não tinha como pagar nenhum tipo de mensalidade, porque isso destruiria a nossa situação financeira. Então era uma preocupação que sempre me seguia por todo momento no processo seletivo da UWC. Eu venho de uma família periférica, e eu sempre vivi na periferia minha vida toda. Sair do país parecia uma coisa muito de outro mundo, sabe? Eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil e eu também fui a primeira pessoa da minha família a viajar de avião. E ainda assim, eu consegui. Eu fui. Porque eu recebi uma bolsa de 100% quando eu recebi. Essa bolsa pagou absolutamente tudo pra mim. Hospedagem, alimentação, currículo, os meus livros e passagens de ida e volta todo ano. Mas mesmo com a bolsa completa, eu vou ser sincero, existem custos que você vai ter que arcar por você mesmo. Por exemplo, se você precisar de visto ou se você precisar de um passaporte. E também, antes de ir para a WC, eu trabalhava. Então, com esse dinheiro, eu consegui comprar roupa, mala e tudo isso que eu precisava para também fazer parte dessa experiência. Muita gente pode dizer que esses gastos são tipo pequenos, mas se você vem da mesma realidade que eu, pode ser que esses gastos, na verdade, sejam enormes. Por exemplo, eu lembro que eu só consegui tirar o meu passaporte porque eu tinha participado de uma experiência internacional no mesmo ano que eu estava aplicando para o WC, que foi o programa Jovens Embaixadores. E eu lembro que um professor meu me ajudou a pagar o meu passaporte, porque senão minha família não teria conseguido. Inclusive, um abraço ao Silvio, um abraço pro pessoal da Tec Jaraguá em si. Eu acho que vocês me ajudaram e eu sou eternamente grato ao investimento que vocês fizeram na minha educação e no meu futuro. Isso foi muito importante para me ajudar a abrir o meu escopo de oportunidades internacionais e nacionais também. Então, só queria deixar esse agradecimento aqui. Então, tendo esse passaporte, já me poupou um gasto. Eu também não precisei de visto como brasileiro para ir para a Alemanha. Eu resolvi esse visto quando eu estava lá e isso não me custou nada também. Então, tem algumas coisas que você vai sim ter que arcar por você e eu não falo isso para te assustar. Eu falo porque eu vou ser honesto. A gente tem que falar sobre esses pequenos custos e essas pequenas coisas que tem que sair do nosso bolso, que ninguém fala sobre, mas que podem ser um empecilho para pessoas que, por exemplo, vêm da mesma realidade que eu.
E eu também falo isso pra te lembrar, se eu conseguir, eu acho que você também consegue. Se você tá com medo de aplicar por conta do dinheiro, eu vou ter que te falar isso. Ó, eu sou uma pessoa preta, da periferia. Eu estudei meu ensino médio todo em escola pública. Tudo meio que dizia que oportunidades internacionais não eram pra mim. Mas eu fui lá e apliquei. Eu dei esse primeiro passo de coragem que a vida pede da gente. E agora eu acabei de terminar os 2 anos que por muito tempo foram o maior sonho da minha vida. E tudo isso porque eu tive a coragem de dar esse primeiro passo. O time da UWC que tá te selecionando, eles são muito carinhosos e eles olham para cada aplicação de uma forma muito pessoal e muito especial. Se você não pode alguma coisa ou se alguma coisa apresenta um empecilho, eles vão procurar entender primeiro, para depois ver como que você vai seguir no processo seletivo. Ainda falando um pouco sobre gastos e custos, eu vou falar um pouquinho sobre os gastos do dia a dia. No meu caso, na UWC Robert Bosch College, a gente recebia o Pocket Money, que é uma quantia mensal que a gente recebia para pagar as nossas despesas pessoais. Isso ia desde a pasta de dente até um lanche, uma roupa ou sair com meus amigos. E isso me ajudou muito. Pode parecer pequeno, mas foi um suporte muito grande quando eu estava lá. Mas para ser sincero, o apoio que você vai ter da comunidade UWC, tanto aqui no Brasil quanto na escola que você for estar, é tão grande que às vezes esses problemas nem parecem que estão lá. Agora, quem sabe da minha história sabe que eu estava aplicando para a UWC no meu último ano do ensino médio. Isso significa que eu ia entrar no UWC quando eu já tivesse terminado o ensino médio. Na minha época isso ainda era possível, hoje não mais. Você pode verificar todos os requisitos no site da UWC. Quando eu estava aplicando para a UWC, eu estava ao mesmo tempo fazendo vestibulares. E enquanto eu esperava pelo resultado, eu recebi aprovações das melhores universidades do Brasil. Eu passei na USP, na Unicamp, na Unifesp, e eu recebi uma bolsa integral para estudar no Instituto Mackenzie. Então, muita gente pergunta se valeu a pena deixar todas essas oportunidades para trás para ir para a UWC. E eu digo, sim, com certeza. Eu não me arrependo nem um segundo de ter feito isso. As universidades vão estar lá depois dos 2 anos. Mas essa era a última oportunidade que eu tinha de entrar no UWC e viver esse sonho. E foi uma experiência muito transformadora para mim. Se eu não tivesse ido para a UWC, muitas oportunidades que eu tenho hoje, elas nem existiriam. Por exemplo, agora eu vou estudar na University of North Carolina at Chapel Hill com a bolsa Morehead Cain, que é uma das bolsas de mérito estudantil mais prestigiadas do mundo todo. E não foram só essas conquistas materiais, também foram os amigos que eu fiz, foi o jeito que eu me transformei, me redefini, me redescobri na UWC, que me transformou de uma forma muito significativa para mim. Então, se valeu a pena, com certeza. O pessoal também vem pra mim e eu vejo muito nos comentários aqui as pessoas que aplicam uma vez e que continuam se perguntando, será que eu devo aplicar de novo? Sendo que eu já fui rejeitado na primeira vez? Isso provavelmente quer dizer que eu não sou bom o suficiente, que eu só deveria parar de tentar. E eu vou dizer que não é bem assim que funciona. Eu apliquei 2 vezes. Na primeira, eu nem passei da primeira fase. E eu entrei na segunda. Alguém fez essa pergunta aqui pra mim, que perguntou o que eu acho que foi importante para eu passar na segunda vez que eu apliquei. Eu acredito que na primeira vez eu ainda estava me descobrindo. Eu fazia projetos e trabalhava voluntariamente, mais por fazer, e mais porque eu sabia que essas oportunidades pediam isso de mim. E eu gosto de dizer que a UWC me impactou de formas muito diferentes. E o primeiro impacto que a UWC teve em mim foi lá quando eu fui rejeitado pela primeira vez. Com essa rejeição da UWC veio um processo de autoconhecimento muito grande para mim. Eu redescobri minhas paixões e entendi que o impacto que eu queria causar na minha comunidade tinha que ser significante tanto para a minha comunidade, tanto para mim. O que significa que eu poderia usar as minhas paixões, usar do que eu sou realmente interessado e usar os meus valores para criar impacto. E foi exatamente isso que eu fiz. E quando apareceu a oportunidade para me inscrever na UWC de novo, eu fiz aquela inscrição com muito mais intenção, com muito mais intuição e com conhecimento sobre mim e sobre o movimento muito maior. Então, se você aplicou 1 ano para a UWC e você quer aplicar de novo, vai lá, faz isso. A gente não é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa que aplicou daquela primeira vez. Assim como eu não era a mesma pessoa que aplicou da primeira vez e que aplicou da segunda vez. Então vamos lá. Se você sente que você não tem chance, ou que não tem grana e dinheiro, ou que você não é o suficiente, vai lá e aplica assim mesmo. A UWC pode estar só esperando pela sua inscrição. E quando menos você esperar, você vai descobrir que o mundo também está te esperando. E infelizmente esse vídeo para por aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, esse vai ser infelizmente um dos últimos vídeos que eu vou fazer sobre a minha experiência na UWC.
Então, se você gostou do que eu tô fazendo, por favor, deixa um like, curte, comenta. Manda pra todo mundo que você acha que vai estar aplicando para a AWC esse ano. É muito importante você ter uma comunidade de pessoas que estão indo na mesma direção que você e podem te ajudar em todos os sentidos. Vai lá, manda pra alguém que também precisa ouvir as coisas que eu compartilhei aqui. Se você tiver mais dúvidas, só deixar aqui nos comentários. Eu amo a comunidade que a gente tá criando aqui. Eu vejo todos os comentários e como vocês conversam uns com os outros e como vocês motivam os outros a participar. Isso é muito legal. Então, de novo, se você quer ver outros vídeos e saber o que é a AWC especificamente, você caiu desse vídeo de paraquedas, vai lá, se inscreve no canal e vai ver todos os outros vídeos que eu fiz sobre a AWC, sobre como eu consegui e sobre a minha experiência lá. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!